Bom dia a todos. Meu nome é Nelson Nendi. Eu sou estudante em engenharia eletrônica na Faculdade do Gama da Universidade de Brasília. Hoje eu vou apresentar o teórico simulado do experimento 3 sobre os campos magnéticos da minha da prática de eletromagnetismo. Eu faço parte do grupo B, então eu usei os dados do grupo B. Então, no sumário, vamos ter quatro etapas. A primeira vai ser as perguntas e respostas sobre o que é um supercondutor e as propriedades dele, a permeabilidade magnética, o efeito Meissner, as matérias paramagnéticas, diamagnéticas e ferromagnéticas. Vamos falar também sobre os ímãs permanentes e as propriedades químicas, elétricas e magnéticas. Depois, na segunda etapa, vai ser as simulações com ímãs. Vamos ter outra simulação com eletroímãs e, por último, vamos ter uma simulação de um toque magnético. Então, bora lá. Primeiramente, vamos falar sobre as perguntas que o professor fez e vamos ter que responder. O que é um supercondutor? Supercondutores são materiais capazes de conduzir a eletricidade sem oferecer qualquer tipo de resistência, assim que atingem uma temperatura muito baixa, conhecida como temperatura crítica. Os metais, em geral, são bons condutores de eletricidade, como o cobre, a prata e o ouro. Tal capacidade está relacionada à sua medida da resistividade, que é extremamente baixa. A baixa resistividade dos metais, por sua vez, está relacionada com a grande quantidade de elétrons livres, com a ausência de impurezas e com a ordem da estrutura cristalina, ou seja, a forma como os átomos encontram-se posicionados uns em relação aos outros. Se aquecidos, os metais passam a não ser tão bons em conduzir a corrente elétrica em virtude do aumento da vibração de seus átomos. A oscilação desses átomos faz com que ocorram mais colisões com os eletrões da corrente, dificultando sua condução. Karl Meissner e Robert Schoenfeld, em seus experimentos, descobriram que quando um supercondutor é suja sobre a superfície do supercondutor, um campo magnético que se opõe ao campo magnético externo. É por meio desse fenômeno, atualmente chamado de efeito Meissner, que é possível fazer trens levitarem. Como tipo de supercondutores, temos nanotubos de carbono, grafeno, ligas metálicas de níquel, titânio, germânio, nióbio e nióbio estânio. Vamos falar agora sobre a permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética, cujo símbolo é μ, é uma constante de proporcionalidade dependente do material e da sua preparação que relaciona a indução magnética do material num determinado ponto em função do campo magnético existente no ponto. Ela é calculada pela razão entre a densidade do fluxo magnético B numa substância e a intensidade do campo magnético exterior H. Isto é dada pela seguinte expressão matemática que não é U, mas μ. Então, B sobre H. O efeito Meissner. Já observamos que o campo magnético no interior de um supercondutor é constante. Podemos detalhar mais essa informação relatando que os físicos Meissner e Schoenfeld mostraram que o campo magnético do supercondutor não se limita a ser apenas constante, ele é nulo, quer dizer zero. Assim, se um material supercondutor inicialmente a uma temperatura superior a Tc, ou seja, em um estado em que ele não pode ser considerado supercondutor, é submetido a um campo magnético e em seguida é resfriado a uma temperatura inferior a Tc, ele é expelido do campo magnético do seu interior. Esse efeito, chamado de efeito Meissner, explica um segundo tipo de levitação. Suponhamos que um imã seja colocado sobre um material supercondutor acima da temperatura, ou seja, ainda em uma situação em que não é um supercondutor. Quando a temperatura fica inferior a Tc, o material torna-se supercondutor e gera corrente que expele o campo magnético. Isso é, o imã se levanta, passa a levitar acima do supercondutor, como podemos ver na imagem.
agora vamos falar sobre os materiais paramagnéticos. São materiais que possuem elétrons desempenhados em que, na presença de um campo magnético, aliam-se, fazendo surgir um ímã que tem a capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo magnético. Em um ponto qualquer, esses materiais são fracamente atraídos pelos ímãs. São materiais pragmáticos, o alumínio, o magnésio, o sulfato de cobre. Materiais diamagnéticos são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Assim, estabelece-se um campo magnético na substância que possui sentido contrário ao campo aplicado. E como substância diamagnéticos, temos o bismuto, o cobre, a prata e o chumbo. Materiais ferromagnéticos. As substâncias que compõem esse grupo apresentam características bem diferentes dos materiais paramagnéticos e diamagnéticos. Esses materiais imantam-se fortemente se colocados na presença de um campo magnético. É possível verificar experimentalmente que a presença de um material ferromagnético altera fortemente o valor da intensidade do campo magnético. São substâncias ferromagnéticas somente o ferro, o cobalto, o níquel e as ligas que são formadas por essas substâncias. Os materiais ferromagnéticos são muito utilizados quando se deseja obter campos magnéticos de alta intensidade. Agora vamos falar sobre as ímãs permanentes. O ímã permanente é um objeto fabricado a partir da mistura de minerais, dentre eles os elementos de terras raras, que dão a esses objetos a capacidade de manter o magnetismo adquirido indefinidamente, em que alguns fatores provoquem a sua desmagnetização. Então, a desmagnetização pode ser causada por vibração, sujeiras, temperaturas extremas, corrosão ou interferências de campos magnéticos. O ímã permanente pode ser construído de alumínio, níquel, cobalto, estrôncio, ferrite, bário, samário e o neodímio, que vamos usar em nossas simulações. Esses ímãs foram os precursores da miniaturização e redução de peso e tamanho de equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, o disco de armazenamento de dados é fabricado com ímã permanente. Os alto-falantes dos smartphones são pequenos e potentes, porque também são fabricados com ímãs permanentes. A aplicação destes ímãs vai além destas duas tecnologias, como, por exemplo, motores elétricos, atuadores, sensores, filtros, separadores, içamento de objetos, fichadores temporários, sistemas de proteção para equipamentos industriais, terminais de aterramento e muitas outras funções. Então, vamos iniciar com a segunda parte da nossa apresentação, que vai ser sobre a simulação de quatro ímãs que estão representando na figura lá em cima. Então, bora para o primeiro. Então, o que foi feito aqui? A gente representou a primeira imã no modelo com o soft Maxwell, em modelo 2D, em seguinte modelo 3D. No 2D da seguinte. Aqui, vamos por isso é a nossa imã representada. Vamos tentar simular, né? Os vetores. Aqui. De novo.
sobre a nossa imã. Agora vamos tentar atribuir o então, ele fica assim no design 2D. Fica. Deixa eu conferir. Tá. Ok. Ok. Em 3D. Então, aqui a nossa imã, um retângulo no meio vazio. E vamos tentar simular atribuir antes primeiro um plano, depois vamos atribuir o fluxo de aí, escolher o plano aqui, aqui, deixa eu acessar aqui. Então, o imã em 3D com o material, vamos ver aqui, conferir. Então, a gente usa o NDF30 que eu aqui, X, isso. Atribuir o campo, gente. Vamos ver como é que aqui. Vamos H-vetor, os vetores do campo. Os vetores do campo P, assim o campo B. Como que ficou os vetores do some. Tá assim, do primeiro imã com os vetores igual da primeira imagem, da segunda imã com os vetores nesse. Então, basicamente, foi feita a mesma coisa. A gente continuou a fazer o modelo 3D para não perder o tempo. Aqui, os solids. A gente usa também o material neutimo, que é o NDF30. Então, uma rotina. Vamos distribuir os vetores e os campos. Depois, o fluxo, os vetores. Beleza. Aqui os vetores do atribuir os vetores do campo B. Então ficou. Vamos vamos tentar. Então, gente, é um pouco isso. Vamos passar. Pessoal, então, que nós saímos vetores. O campo, subiu o campo magnético B. Isso. Então, dois do campo B.
Vamos dar um zoom. Isso. Assim. Vamos tentar dar uma animada. Por exemplo, ficar desse jeito é aquele 4 ali, que foi o modelo 3D. Sim. E aqui. Ficou. Vamos atribuir o campo magnético B. Tá desse jeito. 2. Beleza. Vamos tentar. Agora vamos com a simulação com ele. A gente desenhou através do nosso software os vetores de manhã gerado pela turbina em dois modelos, em modelos 2D, em um do fluxo de linhas do campo magnético, os vetores. Aqui, né, onde a gente usou dois materiais, o Cooper e o escolhendo um. Fazendo as bobinas, a gente tinha algumas características que tínhamos corrente, isso tá certo, que a gente usou, escolhendo um plano. Olha aí, um pouquinho. Antes que mostra uma coisa da nossa bobina. Vamos atribuir agora o campo B. Que ficou. Os vetores no campo. Vamos tentar simular, fazer uma animação. Aqui.
Pronto. Depois, vamos fazer a simulação do toco magnético que a gente fez. Então, quais matérias foram usadas? Aqui, para fazer o nosso toque, a gente usou o Cooper, o neodímio e o NDF-36. Já tive uma carga. Vamos sim, escolhendo esse plano. Deixa eu ver. Esse aqui tá falando. Deixa eu ver. Vamos com o plano. Esse plano. Aqui. Perfeito. O campo magnético H ficou. Vamos só toque com a imã bem meio. Então, vamos atribuir o campo magnético. Aqui. Então, B. Aqui no seu campo B. Tudo campo tá. Os vetores. Campo B. Feito. Isso. Jeito. Assim, você tá com ali, tá vendo? Mas, eu consigo. Então, vamos inserir com nossa última simulação, que é o do toque com a imã.